Ô pessoal, vocês me desculpem aí, é que o celular que eu tava usando deu tilt. Aí eu vou ter que começar a gravar agora a segunda parte desse vídeo aí de meia hora. Então hoje nós teremos 3 vídeos, né? O primeiro que vocês assistiram, o segundo que eu acabei de gravar, que deu mais ou menos uns 15 minutos, e este terceiro que eu acho que vai dar uns 15 minutos também. Então, retomando, eu estava falando. E detalhe, e a imagem não vai ficar tão boa quanto o do anterior. Tá? Peço desculpas a vocês. Bom, vamos tocando o barco. Eu tinha falado então sobre a questão do Machado filósofo, né? Então vamos tentar organizar aqui a situação. O Schopenhauer, o Machado, sem sombra de dúvidas, ele foi um leitor do Schopenhauer. Desculpa, eu estou esbarrando aí. Então, o que acontece? Quando a gente estuda o Machado, é aquilo que eu falei no finalzinho do vídeo anterior. As pessoas são um tanto clichêsudas, às vezes, né? Falando do Machado, porque falar de Machado, às vezes é chovendo molhado, porque o cara foi o gênio da raça mesmo. Mas essa vertente do Machado filósofo é incrível. Porque ele coloca em prática na literatura dele uma questão filosófica trabalhada pelo Schopenhauer no livro O Mundo como Vontade e Representação, que é o livro mais famoso do Schopenhauer. O Mundo como Vontade e Representação. O que ele fala neste livro? Assim, vou dar uma resumida drástica. Cometer um crime aqui com vocês. Vou resumir uma obra incrível em pouquíssimas palavras. O Schopenhauer, ele defende a tese de que o mais importante na vida é o sofrimento. Que os instantes de felicidade são, digamos assim, desnorteios. São momentos que suavizam a existência, mas que são muito passageiros. Então, o que a gente tem de legado é o sofrimento. É uma visão extremamente pessimista, né? Mas tem uns desdobramentos interessantes. Não sei se vocês vão se lembrar daquela música do Legião Urbana, que o Renato Russo canta assim, como é que é? Quando o sol bater na janela do teu quarto. Aí tem uma parte que ele fala assim: e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor quando o sol... Então, olha que interessante, o Renato Russo ele abraça um conceito do Schopenhauer. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então essas questões são muito, mas muito discutidas na filosofia do Schopenhauer. Eu até anotei algumas questões aqui para falar para vocês. Ele acreditava no amor como meta de vida. Olha que interessante. Mas não que ele estivesse totalmente relacionado com a felicidade. Olha que interessante. Era apenas a vontade cega e irracional que todos os seres têm de se reproduzirem, dando assim continuidade à vida e, por conseguinte, ao sofrimento. A sensação de felicidade que o amor traz é apenas o interrompimento temporário do querer, a fuga de uma dor imposta pela vontade. Isso é muito interessante, isso é profundo demais. Essa filosofia do Schopenhauer, ela veio a influenciar por demais
o pensamento de outro alemão, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Outro, a gente considera o Nietzsche como um nihilista, um pessimista, mas é um homem que tinha uma clareza mental absurda e os pés totalmente fincados no chão, né? Olha que interessante. Vamos levar isso então. Então vocês estão compreendendo o pensamento do Schopenhauer, né? Então olha só, o mundo como vontade e representação, né? Então existe uma pulsão que é a pulsão real, que é o sofrimento. E de vez em quando a gente foge dele. A gente meio que abraça uns subterfúgios. Mas aí depois a gente quebra a cara e vê que existe, na verdade, é um caos absoluto. Não tem nada controlando nada. O que impera é o caos. Essa questão é muito interessante porque, olha, antes de falar do conto, deixa eu contar uma outra historinha para vocês. O Schopenhauer, ele deu aulas na mesma faculdade que o Hegel. Eu só não estou me lembrando aqui o nome da faculdade. Não estou me lembrando aqui, não sei se foi em Leipzig, na Alemanha, enfim. Mas o que acontece? O Hegel, a premissa básica do Hegel é a ideia de sistema, né? O mundo como um sistema. Existe uma organização que nos une e que nos potencializa. Aquela coisa da tese, da antítese, da síntese, tem tudo a ver com isso. É muito interessante. A gente, quando pensamos em Hegel, temos que avaliar a noção de sistemas. E a ideia de sistema pressupõe uma organização. Então a classe do Hegel era lotada. Lotada de aluno. E a classe do Schopenhauer era vazia. Por que será que a classe dele era vazia? O que vocês acham, hein, gente? O que vocês acham, hein? Jemima, Lucas, Deise, Emanuele, Claudinha, Léo. Por que será que uma classe era cheia e a outra era vazia? É porque o Hegel ele estava falando sobre aquilo que as pessoas queriam ouvir. Enquanto o Schopenhauer estava trazendo o sofrimento para o primeiro plano. Perdão. Ninguém quer saber de sofrimento. Ninguém quer saber de caos. Mas para o Schopenhauer, o caos imperava. Olha que interessante. E isso não deixa de ser uma vertente com os pés, de certa maneira, caminhantes por sobre a noção de romantismo. Porque o romantismo nada mais foi do que uma tentativa de se rasurar toda aquela racionalidade, aquele iluminismo que nos foi colocado, né? Olha que interessante. Por anos e anos a fio, numa reação aos ditames eclesiásticos. A igreja era detentora do saber, né? Aquela coisa da fé absoluta, não sei o quê. Aí entra o pessoal do iluminismo, o renascimento, aquela coisa toda para dar uma desmistificada nessa vertente, né? Só que aí entra o romantismo para rasurar a racionalidade absoluta. Então, quando o Schopenhauer ele entra com esse pensamento, ele também está rasurando a ideia de sistema do Hegel.
Ele está indo mais em direção ao Kant, na verdade, mas depois a gente fala sobre isso, senão vocês vão ficar com a cabeça muito cheia de loucura. Mas aí, olha o conto. O que acontece no conto? Nós temos uma situação ali, nós temos uma relação triangular. O Machado adorava essa coisa de tratar temas envolvendo traição, né? Ele gostava de trabalhar com essa coisa do corno e tudo. E a pergunta que a Mábia fez ontem é muito interessante. Ela virou e falou assim: ah, eu não entendi. Como é que foi que ela colocou? Como é que é? Ai, meu Deus, cadê? A relação que Machado fez com Hamlet. Não foi isso, Mábia, que você falou no início ontem? Aí eu tentei explicar, né? Porque, ó, Hamlet, o início do conto, Machado começa. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, olha que interessante. O Machado ele está trazendo um ditame aqui que pode ir até contra a filosofia, né? Valorizando o quê? Valorizando o aspecto metafísico. Não fenomênico, mas metafísico. Olha que coisa. Tem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Que coisas são essas? Aí no decorrer do conto, a gente se depara, né, com a figura da cartomante. Essa cartomante, ao que se imagina, trabalhava, né, com o mistério, a adivinhação, o misticismo, não é isso? Tanto é que o Camilo, né? O Camilo, ele fica tranquilo. Acontece uma situação aleatória, como na vida as coisas são aleatórias, né? Se a gente for parar para pensar, acontece uma situação, a carruagem dele, o Uber que ele tinha pegado, a carruagem dele parou por conta de um acidente com outra carruagem, uma situação similar, e ele se vê diante da escadaria que levava a cartomante. E ele que desacreditava nisso, ele desencoraja e critica, né, a Rita. Ele fala: não, pelo amor de Deus, você não tem que entrar nessa não, essa mulher está te enganando. O que ele faz? Ele resolve acreditar, até por conta de algumas lembranças do passado, da sua relação com os avós na infância e tudo mais. Ou seja, ele queria ouvir aquela tranquilização que sairia da boca da cigana. E não deu outra, ele se sentiu, né, super confortável e tranquilo. E quando ele chega na casa do Vilela, o que acontece? A Rita está morta e o Vilela vai e mata ele. Esse final, para mim, é incrível. Porque mostra que não tem nada organizado na vida, que a vida é um caos. Volto a dizer, não estou aqui defendendo vertentes ateístas, nada disso. Eu respeito a fé de todos vocês, tá bom? Inclusive eu também tenho
a minha crença, acredito em Deus e tudo mais. Ainda assim, isso não invalida a nossa obrigação, enquanto seres pensantes, enquanto professores, isso não invalida a nossa obrigação de conhecer as várias vertentes do pensamento, da reflexão, da filosofia. Então Schopenhauer pregava isso. No final da vida dele, ele deu até uma atenuada, vocês sabiam? No final da vida dele, ele começou a escrever alguns apontamentos sobre como atenuar o sofrimento e tudo mais. Então, assim, ele meio que fez a revisão de certos posicionamentos dele. Isso é muito comum na filosofia, né? Mas isso não invalida o que ele falou, o que ele disse. Então, meus queridos, minhas queridas, este conto do Machado ele é muito interessante, ele é muito importante, porque ele revela o quanto Machado ele era antenado com as questões do pensamento, da reflexão, da filosofia que estavam por acontecer e acontecendo também no tempo dele. E ele usava a literatura para poder colocar tudo isso num plano que pudesse ser assimilado pelos leitores, que pudesse funcionar como um elemento de reflexão. Olha que maravilha que é a literatura nesse sentido. Então, mais uma vez, a gente se vê obrigado a reconhecer a genialidade machadiana. Bom, vou encerrar o vídeo aqui, tá? Vocês assistiram 3 vídeos, né? Então, vocês já me encaminharam também os trabalhos que eu pedi ontem, né? As resenhas sobre o conto, 15 linhas. A gente vai avaliar, vai comentar. Eu vou postar hoje para vocês uns slides, como eu falei, né? Uns slides. Vou postar também uma imagem do Caspar David. E para amanhã a gente vai seguir com outros desdobramentos, tá bom? Então, ó, um grande abraço para vocês e qualquer dúvida agora vocês podem colocar na nossa abinha de comunicação aí, tá legal? Então, poxa, muito obrigado pela paciência, espero que vocês tenham gostado aí da aula. E agora eu não vou tocar gaitinha não, porque eu já estou com 18 minutos aqui, já passou do tempo, mas amanhã eu toco uma gaitinha para vocês. Beijo para todo mundo, se cuidem, lavem as mãos.